Você está prestes a conhecer uma história que mexe com as pessoas. Uma história sobre abandono, dor e uma virada que ninguém poderia imaginar. Se você acredita que a vida pode surpreender quando tudo parece perdido, então fique até o fim, porque o que aconteceu com essa mulher pode mudar a forma como você vê a coragem humana. E antes de começarmos, se histórias assim tocam seu coração, se inscreva no canal, porque aqui cada narrativa é feita com emoção, verdade e esperança. Agora, respire fundo. Vamos começar. A chuva caía fina, fria e persistente, como se o céu tentasse lavar a terra de tantas injustiças. O vento assoviava entre as frestas das janelas estouradas da velha casa de madeira perdida no meio de um campo esquecido. Era um lugar que todos evitavam, exceto ela. Helena, 52 anos, o coração cansado demais para recomeços, mas teimoso demais para desistir. A porta rangeu quando ela empurrou com o ombro. Trazia apenas uma mala velha, um cobertor e um olhar que misturava medo e determinação. Aquela casa não era em lar. Era o que sobrou. É aqui que eu vou ficar, nem que seja por uma noite, murmurou. Mas Helena sabia que não tinha outro lugar. O sobrinho que prometeu ajuda a deixou na estrada e foi embora com o carro levantando poeira. Eu volto amanhã, ele disse. Mas ela sabia que não voltaria. Era sempre assim. Promessas bonitas, abandonos feios. A casa rangia com o vento. O chão tinha buracos. O telhado pingava em 5 pontos diferentes. O cheiro de madeira úmida se misturava ao silêncio pesado. Helena caminhou devagar, como quem pisa em memórias que não pediu para reviver. Cada passo ecoava no vazio. Cada canto mostrava o quanto aquela casa estava caída. E, de algum jeito, parecia um espelho da vida dela. Sozinha, desgastada, esquecida. Ela passou a mão pela parede e a tinta soltou em pedaços. Suspirou fundo. Se ao menos alguém tivesse me dado uma chance. Porque Helena não era apenas uma mulher abandonada. Era uma sobrevivente de uma vida dura demais. Um casamento que terminou com traição. Uma família que virou as costas. Uma cidade pequena onde a maldade corre mais rápido que o vento. Por isso, quando disseram que havia uma casa velha no interior, que ninguém queria e que podia ser dela se aceitasse cuidar, ela acreditou ser um sinal. Mas agora, parada ali, molhada e tremendo, parecia apenas mais uma armadilha da vida. O trovão explodiu lá fora. A luz caiu. O breu tomou tudo. Helena respirou fundo, tateando a parede até encontrar a mala. Pegou uma pequena lanterna. A luz fraca iluminou o suficiente para revelar algo estranho. Marcas profundas no chão, como arranhões largos. Que diabos é isso? Ela se abaixou. Tocou os sulcos na madeira. Não pareciam antigos, nem naturais. E por um instante sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo real. Mas foi interrompida por um som que ecoou do fundo da casa. Um arrastar. Lento. Rasgado. Como se algo pesado estivesse sendo puxado. Helena gelou. "Tem alguém aí?" perguntou, mesmo sabendo que talvez não quisesse a resposta. O som parou. Silêncio absoluto. Ela respirou rápido. Seus olhos marejados refletiram a pequena luz tremilante da lanterna. Recordou-se de tudo que viveu. As humilhações, as perdas, os anos desperdiçados ao lado de quem nunca a valorizou. E naquele instante, algo mudou dentro dela. Não era possível que a vida fosse só isso. Não era possível que tudo sempre desse errado. "Eu não vou fugir. Não mais", disse em voz quase sussurrada. Com passos lentos,
Aproximou-se do corredor que levava aos fundos da casa. A madeira parecia reclamar a cada pisada. O vento empurrava a porta dos fundos de um lado para o outro, batendo contra a parede com violência. Ao iluminar o chão, Helena percebeu que os arranhões continuavam até ali e desapareciam perto do alicerce, bem ao lado de uma pequena parede de tábuas podres. O que tem atrás disso? Ela encostou o ouvido. Nada. Empurrou as tábuas. Nada. Deu um chute e a madeira cedeu fácil. Atrás havia um porão. Um vão escuro, frio, úmido e com cheiro de terra remexida. A lanterna tremelou. Ela começou a descer devagar, com o coração martelando no peito. A cada degrau, a sensação de que havia algo escondido ali crescia. E, quando chegou ao chão, o mundo pareceu parar. No canto do porão, havia uma caixa de madeira muito antiga coberta por uma lona suja. Não combinava com o resto da casa. Parecia importante, guardada. O que é isso? Helena se aproximou. A mão tremia. Era a primeira vez em muito tempo que o destino parecia entregar algo para ela, em vez de tirar. Segurou a tampa. Puxou devagar. Um estalido ecoou pelo porão. E antes que Helena pudesse ver o que havia lá dentro, a porta do porão bateu com força, como se alguém ou alguma coisa tivesse fechado lá de cima. O vento não faria aquilo. A casa inteira rangeu. A lanterna falhou. Helena ficou ali imóvel, presa entre o medo e a esperança. O que ela encontrou naquela caixa e o que estava prestes a acontecer mudaria sua vida para sempre. O silêncio dentro do porão era tão pesado que parecia ter peso. Helena ficou parada, a respiração presa, o coração batendo alto demais dentro do peito. A porta havia batido com força lá em cima e não parecia ter sido vento. A casa era velha, sim, mas aquilo foi forte demais, preciso demais. Ela ergueu a lanterna, cujos raios de luz falhavam como se lutassem para permanecer acesos. E ali, diante dela, a caixa antiga continuava esperando. Era de madeira escura, reforçada com metal oxidado. E no centro havia algo que ela não tinha notado antes. Um símbolo estranho, circular, como uma marca queimada a fogo. Helena tocou o símbolo com a ponta dos dedos. Estava frio. Frio como a sensação que correu pela coluna dela naquele instante. "Vamos lá, coragem, você veio até aqui", murmurou para si mesma. Com a mão firme, levantou a tampa da caixa. A poeira se espalhou subindo, como neblina. Helena tossiu, recuando um passo. Mas logo seus olhos se ajustaram à escuridão e o que ela viu lá dentro fez sua pele arrepiar. Havia envelopes, muitos. Todos amarrados com uma fita antiga, todos com datas muito, muito antigas, algumas de mais de 80 anos atrás. E no topo deles, uma foto. Uma foto em preto e branco. De uma mulher. Uma mulher que se parecia assustadoramente com Helena. O mesmo formato de rosto, o mesmo olhar firme, a mesma expressão de quem já tinha enfrentado o mundo. Helena tocou a foto, sentindo o papel áspero, envelhecido. "Quem é você?" A lanterna iluminou mais fundo, revelando outros objetos dentro da caixa. Uma chave grande, enferrujada, um broche de prata com uma pedra azul e um pedaço de tecido com a mesma marca circular estampada. Tudo ali parecia pertencente a alguém que tinha lutado por algo. Alguém que guardou aqueles objetos com um propósito. Mas por quê? E como essa caixa foi parar no porão de uma casa abandonada no interior? Helena abriu o primeiro envelope. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma estranha sensação de destino. A letra era caprichada, cuidadosa, escrita com tinta já desbotada. Se você está lendo isso, é porque o tempo finalmente devolveu o que foi tirado. Esta casa carrega uma história que nunca pôde ser contada. Até agora. Helena engoliu seco, virou a página,
mas antes de continuar, ouviu passos vindo de cima. Passos lentos, pesados, como se alguém estivesse caminhando pela sala da casa. Ela congelou. A casa estava vazia. Estava vazia, certo? "Tem alguém aqui?" gritou sem esconder o medo. O som dos passos parou. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente, um silêncio atento. Helena guardou os papéis na caixa com pressa. Fechou a tampa e, mesmo com as pernas trêmulas, subiu as escadas do porão. Quando empurrou a porta, ela abriu com facilidade, diferente de como havia batido antes. A sala estava vazia, totalmente vazia, mas uma coisa havia mudado. A mala de Helena, que ela deixou ao lado da porta, agora estava no meio da sala. "Isso não é possível!" Ela olhou em volta. Nada. Ninguém. Mas a sensação de que não estava sozinha era tão forte quanto a tempestade lá fora. Helena respirou fundo, reuniu coragem e falou em voz alta. "Eu não sei quem está aqui, mas eu não vou sair. Não vou fugir." E então, algo aconteceu. Um vento forte atravessou a sala, mesmo com as janelas fechadas. As luzes da lanterna falharam, e quando Helena ergueu os olhos, viu um vulto. Por apenas um segundo, mas viu uma silhueta feminina, de vestido antigo, cabelos presos, parada no corredor. Helena piscou e o vulto sumiu. Mas algo ficou para trás. No chão, havia uma pegada. Uma pegada pequena, feita de barro úmido. Helena se ajoelhou, tocou o barro com a ponta dos dedos. "O que você quer me mostrar?" E então, ela percebeu que o barro formava um caminho. Levava até a janela dos fundos. E ali, presa na madeira, havia algo que certamente não estava antes. Uma segunda foto. A mesma mulher da primeira imagem. E atrás dela, a própria casa. Mas intacta, bonita, viva. Como se um dia, aquela casa tivesse sido cheia de amor. E Helena, com o coração apertado, entendeu uma coisa. Ela não estava ali por acaso. Alguém queria que ela descobrisse essa história. E queria que ela terminasse o que uma mulher muito parecida com ela começou. E era só o começo. A noite parecia mais densa ao redor da velha casa. O vento continuava a bater nas janelas, mas agora não era mais o som da tempestade que pendia Helena em alerta. Era a estranha sensação de que alguém, ou algo, a observava. Ela segurou a foto encontrada na janela e passou delicadamente o polegar sobre a borda desbotada. O rosto da mulher era tão semelhante ao seu que o ar pareceu pesar. Era como olhar para um reflexo do passado. "Por que eu?" murmurou. A pergunta ecoou pela sala vazia. Helena fechou a janela, guardou a foto no bolso e caminhou devagar em direção ao corredor onde tinha visto o vulto. Cada passo fazia o piso ranger, como se a casa a reclamasse, como se estivesse acordando depois de muito tempo. No fim do corredor havia uma porta estreita, quase escondida, que ela não tinha percebido antes. O puxador era antigo, frio ao toque, e a madeira estava marcada com o mesmo símbolo circular que estava na caixa do porão. Aquilo não era coincidência. Ela abriu a porta. Um cheiro forte de mofo e papel antigo escapou por entre as frestas, trazendo com ele uma corrente de ar que apagou por um instante a lanterna. Helena bateu o dispositivo contra a palma da mão até a luz voltar, fraca, tremida. O que ela viu ali dentro mexeu com algo profundo dentro dela. Era um quarto pequeno, como um escritório antigo. Havia uma mesa coberta de papéis espalhados, livros abertos, mapas desenhados à mão e uma prateleira com pequenos objetos feitos de metal e pedra.
Tudo parecia ter sido abandonado às pressas, mas ao mesmo tempo protegido, como se ninguém tivesse mexido naquilo durante décadas. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Logo percebeu que no centro da mesa havia um diário. A capa de couro estava desgastada, mas ainda firme. No canto inferior, gravado com ferro quente, o mesmo símbolo circular. Com mãos trêmulas, ela abriu na primeira página. Diário de Catarina, ano de 1941. O corpo de Helena se arrepiou inteiro. Era ela, a mulher da foto, a mulher da caixa, a mulher cujo vulto parecia vagar pela casa. Ela folheou algumas páginas, todas escritas com caligrafia cuidadosa. Se alguém encontrar isto, preciso confiar no tempo para que faça o que não consegui. Esta casa guarda mais do que memórias. Ela protege aquilo que prometeram arrancar de mim. Mas enquanto eu respirar, não deixarei que destruam o que pertence à nossa linhagem. Helena engoliu seco. Linhagem? A palavra reverberou dentro dela como um sino distante. Ela nunca teve ninguém. Nunca teve herança, nem história, nem passado. Era como se a vida sempre tivesse tirado antes mesmo de dar. Mas agora era como se o tempo inteiro tivesse sido uma preparação para chegar ali. Ela virou mais algumas páginas, até que uma frase, sublinhada com força, chamou sua atenção. A chave não abre uma porta. A chave revela o que está escondido. Helena arregalou os olhos. A chave dentro da caixa do porão. Ela voltou para a mesa, leu um pouco mais. O porão é apenas o primeiro passo. A verdadeira entrada está no coração da casa. O coração da casa. Mas o que seria isso? Antes que pudesse continuar lendo, o som de algo caindo no corredor a fez congelar. Parecia um objeto batendo no chão, rolando até parar. Helena fechou o diário, guardou no braço e saiu do quarto. A lanterna iluminou o corredor escuro, e é aí que ela viu. No meio do corredor, bem no centro, havia um candeeiro antigo. Não estava ali antes. Helena se aproximou lentamente. O objeto estava limpo, como se alguém tivesse acabado de colocá-lo ali. E, pendurado na alça, havia um pequeno bilhete. Simples, curto, assustadoramente direto. Volte ao porão. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Catarina, é você? Sussurrou, mesmo sem saber se queria uma resposta. A casa respondeu com silêncio. Ela segurou o candeeiro com uma mão, a lanterna na outra, e desceu as escadas lentamente. A cada degrau, o ar parecia mais pesado, mais frio, como se a casa estivesse respirando diferente. Ao chegar ao porão, percebeu que algo tinha mudado. A caixa estava aberta. E ao lado dela, no chão, havia um desenho feito no pó acumulado. O símbolo circular. Só que desta vez, o símbolo estava dividido em duas partes. E no centro, um risco apontando diretamente para o chão do porão. Helena se ajoelhou. Passou os dedos pelo desenho desenhado. O chão. Ela tocou uma das tábuas de madeira. Diferente das outras, era mais nova, mais firme. Não combinava com o resto do porão. Helena respirou fundo, colocou o candeeiro no canto e começou a puxar a tábua. Ela não cedia. Então usou um pedaço de ferro velho encontrado no canto e fez força até ouvir um estalo alto. A tábua levantou. Debaixo dela havia um compartimento. E dentro do compartimento, algo embrulhado em tecido grosso. Helena tirou o embrulho com cuidado, sentindo o peso, o mistério e um frio inesperado percorrer seus dedos. O tecido se desfez sozinho, revelando um livro, mas não um livro comum. A capa era preta, rígida, com desenhos dourados incrustados. No centro, o mesmo símbolo circular,
porém mais elaborado, mais detalhado, com formas que lembravam constelações e raízes. Helena segurou o livro contra o peito. A temperatura da sala caiu. O candeeiro apagou sozinho. A lanterna tremilou. E atrás dela, bem atrás dela, uma voz feminina, suave, antiga, sussurrou: "Finalmente!" Helena virou devagar, com o coração quase parando. Não havia ninguém, mas a presença estava ali. Ela podia sentir. E então um vento passou por suas costas e o livro se abriu sozinho numa página marcada. A página trazia apenas uma frase: "O destino volta quando encontra a coragem que precisa." E naquele momento, Helena entendeu. A vida não a deixou naquela casa por acaso. Ela havia sido escolhida para terminar uma história que atravessou gerações. E o que estava prestes a descobrir mudaria tudo o que ela achava saber sobre si mesma. O porão estava silencioso demais, como se prendesse a respiração junto com Helena. O livro pesado repousava em suas mãos, irradiando uma estranha sensação quente, não de fogo, mas de vida. Como se houvesse algo despertando dentro dele e dentro dela também. Helena passou a mão pela capa. O símbolo circular agora parecia ainda mais vivo. Seus dedos seguiam os detalhes dourados, notando desenhos sutis que antes não estavam tão claros. Pequenos traços que lembravam galhos de árvores, estrelas, rios, caminhos. Era como se aquele símbolo fosse um mapa da própria linhagem de Catarina, e talvez da sua. Helena abriu o livro exatamente na página que havia virado sozinha. O destino volta quando encontra a coragem que precisa. Logo abaixo, quase invisível à primeira vista, havia uma segunda frase escrita com letra fraca, quase apagada. E ele sempre escolhe aquele que carrega o mesmo fogo. Helena franziu o senho. O mesmo fogo. O que aquilo significava? O vento no porão soprou levemente, empurrando uma das páginas do livro. A lanterna piscou outra vez. A presença invisível parecia andar ao redor dela silenciosa, como se estivesse aguardando. Helena respirou fundo, guardou a lanterna no bolso e subiu as escadas com o livro apertado contra o peito. Lá em cima, a casa estava mais iluminada do que deveria. Havia uma luz vinda da cozinha, mas Helena sabia que não acendeu nada. A porta rangeu quando ela entrou. A luz vinha de um candeeiro aceso sobre a mesa, embora ela tivesse deixado o objeto no porão. Isso a fez parar. Alguém, ou algo, estava guiando cada passo dela. Sobre a mesa havia um prato antigo, uma xícara vazia e no centro, uma carta dobrada. A mesma caligrafia do diário. Helena abriu. Se você encontrou o livro, já entende que esta casa não é apenas madeira e poeira. Ela guarda lembranças, ela guarda segredos, ela guarda você. O coração de Helena disparou. O sangue da nossa família corre por paredes que viram mais do que o mundo ousaria acreditar. E agora que voltou, a casa reconhece você. Helena recuou um passo. Me reconhece? Como uma resposta, um estalo alto soou acima dela. Algo no andar de cima. A casa inteira parecia viva, respirando, pulsando, lembrando. Pegando o livro, Helena seguiu para a escada. Cada degrau rangia como se comentasse sua chegada. O corredor do segundo andar estava mais frio, mas ao mesmo tempo mais claro. A luz não vinha de lâmpadas, e sim de um brilho suave, quase lunar, que escapava do antigo quarto principal. A porta estava entreaberta. Helena empurrou devagar. E ali, naquele quarto, o tempo parecia ter parado. A cama arrumada, com lençóis brancos que não estavam mais encardidos, as cortinas balançando levemente com uma brisa inexistente, e sobre a mesa ao lado da janela, mais fotos. Fotos espalhadas, todas mostrando a mesma mulher da caixa, Catarina. Mas agora havia algo novo.
Uma foto que Helena nunca tinha visto. Uma foto impossível. Nela, Catarina estava segurando um bebê recém-nascido, e atrás dela estava uma mulher extremamente parecida com Helena. Mesma altura, mesma postura, mesmo olhar profundo. O chão pareceu sumir sob seus pés. "Não, isso não pode", murmurou. Na parte de trás da foto havia uma frase escrita à mão: "Para quando você voltasse". Helena sentiu o peito apertar. Ela passou a mão no rosto tentando ordenar os pensamentos. Voltasse? Isso significava que sua vinda até ali não era acaso. A casa não a escolheu por capricho. Então ela viu algo no canto da mesa, um medalhão de prata. Quando o abriu, quase caiu para trás. Dentro do medalhão havia 2 fotos. De um lado, Catarina. Do outro, uma jovem de cabelos longos. A mãe dela. Uma onda de emoção a tomou. "Mãe." Helena nunca teve resposta sobre sua mãe. Nunca soube por que foi deixada, porque cresceu sem história, sem passado, sem raízes. Mas agora tudo fazia sentido. A família dela tinha sido separada. Talvez por perigo, talvez por proteger aquilo que estava dentro do livro. Helena segurou o medalhão com força. "Por que você me deixou?" sussurrou para o vazio. E a casa respondeu. O vento soprou forte, as cortinas se abriram como se puxadas por mãos invisíveis. O livro nas mãos de Helena abriu-se sozinho mais uma vez, numa página marcada com um fio dourado. Lá estava escrito: "Não te deixei, te protegi. O que caçavam em mim poderia te destruir." Helena sentiu as pernas vibrarem, mexeu os lábios sem conseguir falar. Era a letra dela, da mãe. Mais abaixo estava: "Se você está lendo isto, é porque o perigo passou. E agora é a sua vez de saber." A luz da janela ficou mais intensa, projetando sombras longas no chão. O livro brilhou por um segundo, revelando um símbolo gravado na página. Helena tocou o símbolo. Um som ecoou. Não era barulho, não era vento. Era como um coração batendo. Tum, 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 tum. A casa inteira parecia pulsar junto. E então, o assoalho do quarto tremeu. O tapete se moveu sozinho, revelando algo escondido abaixo. Uma tampa quadrada, como uma segunda entrada, oculta, semelhante à do porão. O livro brilhou novamente e as palavras se reorganizaram na página. O coração da casa. Helena caiu de joelhos sem fôlego. Ela tinha achado a verdadeira entrada. Tremendo, levantou a tampa. Um ar quente escapou, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Uma escada estranha descia para uma escuridão profunda. Helena segurou a lanterna, olhou para o livro, olhou para o medalhão e disse com a voz firme: "Eu vou até o fim." Enquanto descia, a presença a acompanhava, mas não parecia mais ameaçadora. Era como se a casa, a família, os espíritos a tivessem guiando. No fundo da escada havia uma porta de pedra, símbolos circulares talhados, desenhos que remetiam à mesma constelação do livro. E bem no centro, um encaixe perfeito para a chave da caixa. Helena tirou a chave do bolso. Seu destino finalmente estava diante dela. A noite caiu sobre o vale como um cobertor pesado. O vento, que antes apenas sussurrava, agora uivava entre as frestas da casa velha, fazendo as janelas tremerem como se alguém batesse tentando entrar. Helena acendeu o lampião novamente. A chama amarela tremolava, jogando luz sobre as paredes marcadas pelo tempo. Desde a descoberta da carta, algo dentro dela tinha mudado. O medo não tinha desaparecido, mas havia sido empurrado para trás, substituído por uma determinação quase feroz. Agora, ela sabia. Não estava apenas enfrentando um desconhecido lá fora. Estava enfrentando a verdade que seu marido escondeu. A verdade que alguém, talvez aquele homem do morro, parecia querer garantir que ela nunca descobrisse totalmente. Ela sentou à mesa com a carta aberta diante de si. Seus olhos percorriam novamente as palavras escritas com pressa, como se o autor tivesse medo de ser interrompido.
Não confie em ninguém que se aproxime da casa. Eles vão tentar impedir você. Quem eram eles? E por que alguém tentaria impedir uma mulher sozinha, vivendo em uma casa quase caindo? Helena apertou os dedos sobre a madeira da mesa. Seu marido nunca tinha sido completamente honesto. Saía por dias, às vezes semanas, dizendo que era trabalho. Voltava com um olhar perdido e com as mãos sujas de terra, como se tivesse cavado algo ou escondido algo. Agora, tudo fazia sentido, ou começava a fazer. De repente, um barulho seco ecoou do lado de fora. Helena levantou-se tão rápido que a cadeira quase caiu. O coração disparou e ela correu até a janela. Lá fora, nada além da escuridão. Até que a lua saiu de trás das nuvens e iluminou um pedaço da cerca. A madeira estava quebrada, como se alguém tivesse passado por ali correndo, ou fugindo. Ela respirou fundo e pegou o velho casaco pendurado perto da porta. Eu não vou passar mais uma noite sem saber, murmurou. Abriu a porta e saiu. A noite estava úmida e o ar carregava um cheiro de algo que ela não conseguia identificar. Não era chuva nem terra molhada. Era diferente. Um cheiro que lembrava o passado. Lembrava noites em que o marido chegava tarde e evitava explicar onde estivera. A lanterna que ela levava iluminava apenas alguns passos à frente. O resto era engolido pela escuridão. A cerca quebrada estava ali, bem diante dela. Helena se aproximou e ajoelhou-se para examinar a madeira. As marcas eram profundas e feitas de dentro para fora. Alguém que estava dentro da propriedade tentando sair. Não era a primeira vez. Quem esteve aqui? Sussurrou. Um estalo atrás dela fez Helena girar rapidamente. Nada, apenas o vento balançando as folhas do mato alto. Mas aquela sensação voltou, a mesma que sentira na noite da figura no morro. Ela não estava sozinha. Ela respirou fundo e voltou para dentro da casa, trancando tudo. Precisava pensar. Precisava entender a ligação entre a carta, o homem misterioso e as pegadas que desapareceram. Precisava saber o que o marido estava escondendo no passado. E foi então que ela ouviu. Um som baixo, abafado, vindo do quarto. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse mexendo em algo lá dentro. A chama do lampião balançou, e um arrepio percorreu sua espinha. "Tem alguém aí?" perguntou, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Helena pegou uma das ferramentas dentro da javeira, uma chave de ferro pesada, e caminhou devagar até o quarto. Cada passo parecia ecoar muito mais alto do que deveria. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca escapava por baixo, embora ela tivesse apagado a lamparina dali horas antes. Empurrou a porta lentamente. O quarto parecia igual, mas havia algo fora do lugar. O baú que ela tinha aberto estava virado, como se alguém tivesse remexido dentro. Os papéis estavam espalhados pelo chão e no meio deles havia algo que a fez estremecer. Uma segunda carta, menor, dobrada, com papel amarelado. E no verso, escrito em letras trêmulas, "Você precisa sair dessa casa antes que seja demais tarde." Helena sentiu o corpo inteiro gelar. "Quem deixou isso aqui?" murmurou olhando ao redor. Era impossível alguém ter entrado sem quebrar portas ou janelas. A casa tinha apenas uma entrada. Então, o barulho novamente, agora mais forte, vindo debaixo da cama. Helena prendeu a respiração. Abaixou-se, devagar, com a lanterna na mão. A luz iluminou o espaço escuro e ali, entre poeira e sombras, havia algo. Um objeto pequeno, metálico. Ela esticou a mão e puxou. Era um pendente. Um pendente que ela reconhecia muito bem. Pertencera ao marido. Ele nunca tirava aquele pendente até o dia em que ele partiu e nunca mais voltou. Helena se levantou devagar, sentindo a mente girar. Como aquele pendente tinha surgido ali agora? Por que o baú tinha sido remexido? Quem deixou a segunda carta? O silêncio era tão intenso que parecia gritar. Seu coração batia, forte, cada vez mais forte, cada vez mais alto. Ela sabia o que precisava fazer. Pegou as duas cartas, o pendente e o lampião. Atravessou a sala e parou diante da porta. O vento do lado de fora batia, como se estivesse chamando. Mas Helena não tinha mais medo.
Se querem que o descubra, eu vou descobrir, disse. Abriu a porta e saiu para a noite. A lua iluminava o caminho e a sombra de uma figura surgiu novamente no alto do morro. Desta vez, não fugiu. Desta vez, parecia esperar por ela. Helena apertou o pendente na mão e respirou fundo. Chegou a hora de saber a verdade. E caminhou em direção à figura, sem hesitar, sem olhar para trás. Porque algumas verdades, quando chegam, transformam tudo. A noite parecia segurar a respiração enquanto Helena subia o morro. Cada passo ecoava na terra seca e o vento empurrava seu casaco como se tentasse fazê-la voltar. Mas ela não voltaria. Não depois de tudo que tinha visto. Não depois das cartas. Não depois do pingente que reapareceu como um sussurro do passado. A figura no alto do morro continuava imóvel. Apenas a silhueta era visível. Alta, magra, curvada para frente, quase como se carregasse anos de peso nos ombros. A lua projetava sua sombra longa sobre o chão, criando um caminho estranho, como se estivesse guiando Helena até ela. Quando chegou mais perto, Helena parou. Seu coração batia tão forte que parecia que toda a colina podia ouvir. "Quem é você?" perguntou, com a voz firme, apesar do medo. A figura ergueu lentamente a cabeça. A luz da lua bateu no rosto dela, e Helena sentiu um choque percorrer seu corpo. Não era um desconhecido. Não era um homem perigoso. Não era alguém que queria machucá-la. Era um velho. Barba longa, cabelo desgrenhado, roupas rasgadas, mas olhos. Olhos que ela reconhecia. Ela deu um passo para trás sem conseguir controlar. Não, não pode ser. O velho respirou fundo, como que não tinha falado com ninguém há anos. Helena. O modo como ele disse seu nome fez seu mundo parar. "Você está vivo?" perguntou, quase sem voz. Sim. Era ele. O marido que ela acreditava ter abandonado a família. O homem que desapareceu deixando apenas dor, saudade e uma casa velha como herança. Aquele mesmo que ela jurou nunca mais querer ver. Ele deu um passo à frente, mas não se aproximou demais. Seus olhos estavam cheios de culpa e medo. "Eu não podia voltar", disse ele com a voz fraca. "Não depois do que descobrir." Helena apertou o pingente na mão, o mesmo que tinha encontrado embaixo da cama na noite anterior. "Você escondeu isso de mim. Escondeu tudo. Eu fiz isso para te proteger. Aquela casa não é só uma casa." Helena ficou imóvel. O vento parou. Até as árvores pareciam escutar. "Que segredo é esse?" sussurrou. O velho respirou fundo, como quem se prepara para abrir a ferida mais profunda da vida. "Antes de desaparecer, eu encontrei algo enterrado no terreno da casa. Uma caixa, velha, lacrada. E dentro dela, documentos, planos, um mapa." Ele olhou para o chão. "E nomes, Helena. Nomes de gente grande. Gente que não queria que aquilo fosse revelado." Helena sentiu o corpo congelar. Você estava sendo perseguido?" Ele assentiu lentamente. "Não só perseguido, ameaçado. E se eu ficasse, eles iam te machucar também. A casa era o último lugar que eles buscariam e o único lugar onde eu podia esconder o que eu encontrei." Helena levou a mão à boca. Todo o sofrimento que sentiu durante anos, todas as noites chorando sozinha, toda a raiva, tudo começou a tremer dentro dela. Ele não tinha ido embora porque quis. Tinha ido porque teve medo de perder a pessoa que mais amou na vida. Mas por que voltou agora? Por que reapareceu depois de tantos anos? Ele olhou diretamente nos olhos dela. E foi aí que Helena viu. Não era força. Era desespero. Porque eles voltaram a procurar. E eu ouvi que estavam vindo para você. Eu precisava te avisar antes que fosse tarde." Helena respirou fundo. O vento voltou, mais forte agora, balançando seus cabelos. "As cartas. Foi você quem deixou?" "A primeira, sim, antes de fugir. A segunda, eu deixei ontem, quando entrei na casa." Helena lembrou do baú, do quarto revirado, do pingente. Ele tinha estado ali.
tão perto dela e ela nem percebeu. Por que não falou comigo direto? Perguntou com a voz embargada. Ele abaixou a cabeça. Porque eu não sabia se você me ouviria ou se chamaria ajuda. Eu não queria colocar ninguém em risco, nem você. Helena sentiu algo quebrar por dentro, não de tristeza, mas de entendimento. Toda a ajuda que ela achou que nunca recebeu, talvez tivesse vindo nas sombras, em silêncio, sem que ela percebesse. Então, o que eu faço agora? Perguntou ela. O velho deu um passo mais perto. Agora, você precisa ser forte. Mais forte do que nunca. Você precisa sair dali. A casa não é segura. O que eu escondi no terreno ainda está lá. E eles sabem. Vão voltar. Mas Helena, porém, fez algo que ele não esperava. Deu um passo adiante. Ergueu o rosto e encarou o homem que a vida tinha levado dela. Eu não vou fugir. Ele ficou em choque. Não entende. Entendo sim. Passei anos lutando sozinha. Anos sobrevivendo com nada. Anos sem respostas. E você quer que, agora, justo agora, eu vire as costas para a verdade? O velho fechou os olhos, sentindo o peso da coragem dela. Helena continuou. Se você escondeu algo naquela terra, eu vou achar. E se alguém está vindo atrás de mim, então que venham. Porque eu não vou correr de novo. O mano respirou fundo, emocionado. Você sempre foi mais forte do que eu. Helena se aproximou e pela primeira vez em muitos anos, colocou a mão no braço dele. Não. Eu apenas aprendi que a vida... Ela olhou para a velha casa lá embaixo, iluminada pela lua. Sempre dá a chance da gente recomeçar, mesmo quando parece impossível. O velho sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. E então, atrás deles, o som de galhos quebrando ecoou na escuridão. Alguém estava ali. O risco finalmente tinha chegado. Helena olhou para frente. O velho olhou para trás. O mundo pareceu prender o fôlego novamente. E ali, no alto daquele morro, mãe, esposa, sobrevivente, ela entendeu algo. A vida não apenas dá voltas. Ela devolve respostas e recompensa quem não desiste. Vamos descobrir isso juntas, disse Helena firme. E desceram o morro lado a lado, prontos para enfrentar o que estava por vir. Porque a verdade, quando finalmente aparece, nunca vem sozinha.